pessoal, como vocês estão? Estamos aqui, então, na parte 2 do livro A Terra Oca, do autor Raymond Bernard. Então, começando já a ver o que ele escreve no livro, nessa parte 2, ele faz o seguinte questionamento: chegará a teoria, quer dizer, bastará a teoria da força centrífuga para justificar o achatamento da Terra na região dos polos? E qual a verdadeira causa desse estranho fenômeno observado na atmosfera, que é a aurora boreal? Tá? Então, existe na ciência atualmente, que vigora atualmente, né, a majoritária, que a aurora boreal seria devido a radiações que vêm do espaço, do Sol, enfim. Mas existem também outras teorias que explicariam, talvez melhor, essa aurora boreal, a gente vai ver no decorrer do livro também. E quanto ao achatamento da Terra na região dos polos, também existe esse questionamento. Também, onde e como se formam icebergs de água doce, por vezes gigantescos, que se encontram à deriva por oceanos salgados. Então, da onde que vêm esses icebergs gigantescos? São coisas que estudaremos também. Por que razão a bússola assume um comportamento tão anormal no extremo norte? De onde vêm as colorações verificadas nos desertos gelados do Antártico? Então, são questionamentos trazidos pelo livro e respondidos também. Citaremos a seguir Ray Palmer, editor da revista Flying Saucers e um dos principais especialistas americanos em discos voadores, que é da opinião de que as descobertas do Almirante Byrd nas regiões Ártica e Antártica oferecem uma explicação para a origem dos discos voadores que, ele acredita, não vêm de outros planetas, e sim do interior oco da Terra, onde existe uma civilização avançada, muito à nossa frente em aeronáutica, utilizando discos voadores para viagens aéreas e saindo para o exterior da Terra, através das aberturas polares. Palmer explica os seus pontos de vista da seguinte forma. Então, assim, se nós estamos, por exemplo, numa Terra plana, e se existe o domo, é impossível esses discos voadores que estão sendo noticiados pela NASA virem do espaço, correto? Então, se eles não vêm do espaço, de onde eles vêm? Da própria Terra. Seria uma das teorias, né? Na Terra plana. Já fica meio difícil de explicar na Terra Globo como é que acontece isso, afinal de contas, do nada estão vindo esses objetos voadores não identificados. Muito estranho, não é? No mínimo, estranho. E ele questiona também quão bem é conhecida a Terra. Até que ponto a gente conhece a Terra em seu interior? Nós escavamos 10, 12 quilômetros, né? E dizem que tem 6.000 quilômetros de raio a Terra. Então, nós não chegamos... Se a Terra é uma laranja, vamos dizer assim, a casca da laranja não chega nem a ser a casca, uma casca fina da laranja foi penetrada, né? Então, não tem como a gente... E a gente já sabe o que acontece, por exemplo, em Marte, o que está acontecendo no interior de Marte, que eles estavam pesquisando o que está acontecendo lá, as placas tectônicas de Marte, os vulcões em Marte, já se sabe, ou diz que se sabe, muita coisa sobre os planetas, mas e o nosso? A nossa Terra? Será que nós sabemos já tão bem, né, para a gente estar explorando lá no espaço? Será que não é um desvio de atenção que estão gerando para a gente? É um questionamento.
Há qualquer área na Terra que possa ser considerada como possível de ser a origem dos discos voadores? Então, é o que ele traz. E ele responde: há duas. As duas áreas de importância principal são o Ártico e a Antártida. E aqui eu trouxe uma notícia, né? Que a NASA vai usar ciência para estudar fenômenos anômalos não identificados. Então, esse livro, ele é do final da década de 60. Tá? Então, assim, ó, era considerado, até então, algo como ficção científica, era uma ficção, né? Falar em discos voadores era algo especulativo. Agora, com a NASA dizendo, olha, a gente está identificando, a gente está vendo, existem indícios, então, a gente é tomado por surpresa e, ao mesmo tempo, a gente já leva mais em conta, como não sendo tanta loucura, a gente supor a existência dessas terras além, vamos dizer assim. Vamos continuar, então. Os dois voos do Almirante Byrd sobre ambos os polos provam que há uma esquisitice a respeito da forma da Terra nas suas áreas polares, nas duas áreas polares. Byrd voou para o Polo Norte, mas não parou lá e voltou, mas seguiu por 2.730 quilômetros além dele e não retrocedeu no seu curso para sua base ártica, devido a estar se acabando seu suprimento de gasolina. Quando progrediu além do ponto do polo, terra sem gelo, lagos, montanhas cobertas de árvores e mesmo um monstruoso animal, parecido com um mamute da antiguidade, movendo-se na vegetação rasteira, foram vistos, e tudo isso foi declarado pelo rádio pelos ocupantes do avião. Durante a quase totalidade dos 2.730 quilômetros, o avião voou sobre a terra, montanhas, árvores, lagos e rios. Lembrando que o Almirante Byrd era da alta cúpula da Marinha Americana. Ele não era uma pessoa que, vamos dizer assim, que quisesse explorar o imaginário das pessoas, ou que quisesse ganhar dinheiro com alguma coisa. Ele era simplesmente um militar. E ele tinha alta credibilidade, né, nos seus depoimentos, pelo menos até um certo momento. Depois, acho que não. Vamos continuar aqui. Aqui estão os fatos. Em ambos os polos existem várias áreas de terras desconhecidas, em nada inabitáveis, estendendo-se por distâncias que somente podem ser chamadas de tremendas, porque abrangem uma área maior que qualquer área continental conhecida. A terra misteriosa do Polo Norte, vista por Byrd e sua equipe, é pelo menos de 2.730 quilômetros numa direção e não é concebível que seja apenas uma faixa estreita. É uma área talvez tão grande quanto a dos Estados Unidos. Isso é o que diz o livro. E o que diz o próprio almirante. O anúncio feito por Palmer das descobertas de Byrd no Ártico e na Antártida foi a primeira publicidade em grande escala desde o tempo em que foram feitas e brevemente anunciadas, e é muito mais significante do que as citações e declarações do livro de Giannini, que nós vamos ver agora também, em breve, que não foi devidamente anunciado e teve uma venda muito limitada. Então, o que aconteceu? Esse editor, o Palmer, ele editou numa revista chamada Flying Saucers, que é discos voadores, que era de ampla repercussão nos Estados Unidos. E ele publicou um artigo muito relevante e todos tiveram conhecimento do que estava acontecendo. Tá? Depois eu vou colocar essa revista aqui, que eu baixei da internet.
Por essa razão, logo que a edição de dezembro, eu vou mostrar para vocês essa edição aqui, de 1959 de Flying Saucers, estava pronta para ser enviada aos assinantes e distribuída aos jornaleiros, ela foi misteriosamente removida de circulação, evidentemente pelas mesmas forças secretas que suprimiam a publicação dessa informação desde 1947. A Flying Saucer Magazine foi originalmente publicada na década de 50 pelo lendário editor paranormal UFO Ray Palmer, revista focada em OVNIs e mistérios de Shaver. Foi publicada de 1950 a meados de 70 e incluía artigos incríveis de alguns dos mais influentes pesquisadores de OVNIs paranormais do mundo. Então, sobre coisas que estavam acontecendo, né, a partir ali surgiu esse movimento, essa febre, né, de discos voadores a partir da expedição do Almirante Byrd, ali, 47, depois da Segunda Guerra, começaram a explodir noticiários, e muita gente vendo discos voadores, muita gente, claro, a maioria das pessoas também inventavam coisas. Eu estava vendo algumas propagandas da época que inclusive jogavam discos assim como propagandas de alguns aviões e tal, e atiravam para a população umas maquetes, né, de discos fazendo propagandas. As pessoas também, com a Disney também, né, foi uma das grandes influenciadoras também da divulgação, né, desses OVNIs, e também com bom, refletiu também até para a criançada, né, que assistia, por exemplo, os Jetsons, né, que era aquela família que vivia no futuro, e primeiro em revistas em quadrinhos, depois foi em desenho animado. Então, os OVNIs, eles estavam estavam muito no top dos interesses, né, da população. Vamos ver aqui. Então, aqui a gente tem o Flying Saucers, que é de 1900. Então, eles lançavam, assim, essas figuras, assim, montadas, né? Tem alguma coisa, muito desenho, muita coisa que mexia com a imaginação das pessoas, né? Mas acontece que, em 1959, teve uma edição, essa que é histórica, que eu vou passar para vocês agora. Quando o caminhão chegou do impressor para entregar as revistas ao editor, elas não estavam mais no caminhão. Um telefonema do editor, Sr. Palmer, ao impressor, descobriu que não havia recebido recibo, provando que o despacho tinha sido efetuado. Como as revistas tinham sido pagas, o editor exigiu que o impressor recolocasse as matrizes na impressora e tirasse novas cópias. Então, assim, aquela leva de revistas, ela foi confiscada por algum motivo, tá? Porque tinha um artigo que eu vou mostrar para vocês agora. Só passar esse slide. Entretanto, onde estavam as milhares de revistas que haviam sido impressas e tinham misteriosamente desaparecido? Por que não havia recebido no despacho? Se estivesse perdido e as revistas tivessem sido remetidas para o endereço errado, apareceriam em algum lugar. Entretanto, nunca apareceram. O resultado é que 5.000 assinantes não receberam a revista, um distribuidor recebeu 750 exemplares para vender, foi dado como desaparecido, e 750 revistas desapareceram junto com ele. Então, algo muito estranho aconteceu com a edição dessa revista que eu vou mostrar para vocês. Essas revistas lhe foram enviadas com o pedido para serem devolvidas se não fossem entregues. Elas não retornaram. Uma vez que a revista desapareceu completamente, foi publicada de novo, por isso que a gente tem agora aqui, né? Graças à internet. Vários meses mais tarde e enviada aos assinantes.
Deixa eu ver o que acontecia aqui. Ah, tá. O que continha nessa revista para ocasionar a supressão dessa maneira, por forças invisíveis e secretas, continha um relato de voo do Almirante Byrd, além do Polo Norte, em 47, cujo conhecimento já havia sido suprimido previamente, exceto pela menção do livro, no livro de Giannini, que a gente vai ver, esse aqui é o livro do Giannini, tá? Worlds Beyond the Poles, Mundos Além dos Polos, tá? Então, ele coloca, essa não é o objetivo não é esse do nosso estudo, mas, em todo caso, a gente vai preenchendo com algumas informações extras, tá? Então, esse Giannini, ele também escreveu um livro, foi em 59, pelo que eu me lembro, e ele retrata, aqui está o mapa, tá? Aqui está a nossa Terra, aqui no centro, ó, e ela é contornada por várias terras além, né? Então, é uma circunferência onde eu tenho várias circunferências inclusas a ela, né? E aqui a gente pode ver que o mapa é plano. Enfim, deixa eu ver o que mais tem aqui. Essa aqui é a edição da Flying Saucer, tá? Essa aqui é a capa, edição de dezembro de 1959. Foi, obviamente, considerada tão perigosa pelas forças secretas que tiveram uma razão especial para retirá-la do mundo e conservá-la secreta. Mas, depois de algum tempo, ela retornou, porque ele colocou de novo essa revista em circulação, a Palmer. Então, aqui, deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Peraí. Aqui. É isso aqui, olha. Olha só. Então, aqui no arquive.org, a gente consegue ver, tá? Depois eu coloco na descrição esse link aqui, tá? Do arquivo.org, onde a gente pode ter acesso à edição do Flying Saucer de dezembro de 1959. E aqui, é claro, está em inglês, né? Mas a gente pode ver algumas propagandas da época, preços de telescópio, é bem interessante, tá? Então, vou passar rapidamente aqui. Então, aqui existem algumas coisas do editor, para aqui, propagandas. É interessante. E aqui está o artigo, tá? Esse artigo, Saucers from the Earth, que é discos vindos da Terra, né? Onde existe aqui várias informações, desde a descoberta dos polos, que ele diz que não foram descobertas. Aqui tem vários episódios de como, né, foi essa descoberta dos polos, né? Para vocês terem uma ideia, eu estava passando uma leve passada de olho aqui, e deixa eu passar uma coisa interessante aqui para vocês verem. Onde é que está aqui? Sobre o Peary, que é o que descobriu supostamente descobriu o Polo Norte. Vou voltar. Acho que é aqui, deixa eu aumentar um pouquinho. Não, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Esse aqui é muito interessante, querem ver? Deixa eu colocar aqui para cima. Ó, quando Peary chegou perto do paralelo 88, ele decidiu
chegar ao polo em 5 dias. Ele, olha só, ele fez 25 milhas, imagina 25 milhas a pé no gelo, sob uma temperatura realmente inóspita, né? 25 milhas no primeiro dia, 20 no segundo, 20 no terceiro, 25 no quarto e 40 milhas no quinto dia. Vocês acham que isso seria viável? No quinto dia, a média foi de 25 milhas. No retorno, ele fez 153 milhas em 2 dias, incluindo 5 milhas do polo para o oceano. Aqui o professor Eduardo Gimenez depois me fala. Então, assim, ó, pelo que a gente pode ver, é algo meio que impossível, né, ele ter feito isso, e deve ter registro disso aqui, né? Então, é uma das dúvidas que fica, afinal de contas, em tão pouco tempo ele alcançar o polo, sem nenhuma testemunha, sem nada, né? Então, é realmente difícil, né, de se imaginar, só para vocês terem uma ideia. Depois, quem puder, dá uma olhadinha nisso aqui, que é bem interessante. Bom, deixa eu ver se eu consigo ver outra coisa aqui. Quero voltar minha apresentação aqui. Então, tá. Então, essa foi, tá? Então, aqui dizia muitas coisas. E fala sobre o Almirante Byrd, sobre como é que ele fez, o que ele viu lá. Então, tem tudo aqui, tá? E realmente bate com o que ele fala na entrevista que está na internet. Ele mesmo falando isso, né? Então, é algo que é bem apropriado, né, de se duvidar. Em tempo aqui, eu abri um parênteses, tá? Em 1959, o Amadeo Giannini publicou um livro estranho, intitulado Worlds Beyond the Poles. É aquele daqueles mapas concêntricos, tá? Daquelas terras concêntricas. O mundo além dos polos. Ele provavelmente nasceu no final dos anos 1800, início de 1900, talvez na data exata de 1898. Isso aqui está na Wikipedia, tá? Já que o índice de mortalidade em Oregon mostra que alguém... Então, ele foi procurar realmente se era ele que tinha nascido. Bom, mas além do nome, não era incomum a data aproximada da morte, não há mais nada que sugira o nome de Frank Kessel junto à Fortean Society em 1944, muito menos a localização de Portland, Oregon. Então, foram pesquisar de onde que ele tinha nascido, se era ele mesmo a pessoa. Então, se identificou ele como sendo o autor do livro, tá? Em seu livro, ele apresentou sua teoria de que a Terra está ligada à Lua e aos planetas por uma superfície terrestre contínua. Ele teve a ideia de um universo interconectado enquanto caminhava pelas florestas da Nova Inglaterra em outubro de 1926. Tão impressionante foi a visão que ele levou, que ele captou clientes em potencial, né? E se autodenominou o Novo Colombo, em busca de uma rainha Isabelle. Ele também citou um anúncio de rádio supostamente feito pelo Almirante Byrd, de sua base ártica em fevereiro de 1947. Esse livro foi escrito em 1959, esse Além dos Polos. Então, o que o Byrd falou em 1947? Gostaria de ver aquela terra além do polo, daí que veio o nome do livro dele. Para essa área, além do polo, é o centro do grande desconhecido. Ele alegou que nesse voo ao Polo Norte, Byrd voou 1.700 milhas, além da Terra, antes de retornar à sua base e passou por terras e lagos sem gelo e montanhas, onde a folhagem era abundante.
Francis Genini interpretou a Terra além do Polo como uma Terra celestial, conectando a Terra, a Lua com outros planetas. Nós vamos estudar o livro do Genini, mas esse não é o objetivo dessa nossa playlist. Sua história sobre o voo de Byrd em 1947 foi repetida na edição de dezembro de 59 do Flying Saucers, que a gente já viu, tá? Palmer afirmou que Byrd deve ter voado parcialmente para o interior oco da Terra e que essa verdade foi encoberta. Ele também argumentou que os discos voadores vieram de dentro da Terra. Byrd foi o oficial encarregado da enorme expedição marinha dos Estados Unidos à Antártida, Operação High Jump, envolvendo 13 navios tripulados por 4.000 homens. De acordo com seu artigo sobre a expedição na National Geographic, em outubro de 47, Byrd chegou a Little America em 29 de janeiro de 47. Em 15 de fevereiro, 2 aviões, um deles pilotado por Byrd, voaram para o Polo Sul e depois para a Terra Misteriosa além do Polo, como Byrd a chama em 14 de abril. Então, ali, essa Little America fica no Polo Sul. Eles voaram cerca de 100 milhas até a latitude 80 graus e 30 segundos. 30 minutos. Então, viraram para o leste até atingirem o meridiano 45 graus leste, quando voltaram para Little America. Ao todo, eles pesquisaram quase 10.000 milhas quadradas do país além do polo. De acordo com Byrd, tudo que eles viram foi um deserto branco ondulante de horizonte a horizonte. Byrd diz que esse voo da base e de volta, que cobriu 1.800 milhas, levou 12 horas. Eles evacuaram Little America em 23 de fevereiro e voltaram para os Estados Unidos. Comentando as declarações de Giannini a respeito da impossibilidade de seguir direto ao norte, sobre o Polo Norte, alcançando o outro lado do mundo, o que aconteceria se a Terra fosse convexa e não côncava nos polos, esclarece Palmer na sua revista Flying Saucer. Então, aqui eu tenho uma figura, né? Planeta Proibido, de 1956. Ah, tá, esse aqui é a figura de um filme, tá? Que retratam discos voadores no cinema. Então, aqui foi uma explosão, né, de filmes de ficção científica. Tudo era ficção científica, era o que atraía o povo, realmente. Muita gente ganhou muito dinheiro em cima dos... Inclusive a Disney, né? Dos discos voadores. Aqui tem a parte ali que eu li para vocês, do livro. Aqui é aquele link. Muitos leitores afirmam que os voos comerciais continuamente cruzam o Polo Norte e voam para o lado oposto da Terra. Olha só, isso é um livro de 1969. Então, eu não pesquisei sobre os voos nos polos, mas naquela época, o que acontecia? Não existiam empresas aéreas que passassem pelos polos, tá? Então, eles fazem manobras de navegação que, em todos os casos, eliminam automaticamente um voo além do polo em linha reta. Pergunte aos pilotos desses voos polares, peça-lhes que indiquem um voo transpolar, no qual você possa comprar uma passagem que realmente cruze o Polo Norte. A desculpa que eles davam, naquela época, era por causa da Guerra Fria, que não se poderia passar por outras, principalmente quando existisse relação entre Estados Unidos e antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Mas a gente sabe que existe o Tratado da Antártida, que foi de 1959, onde eles estavam em plena Guerra Fria e assinaram juntos um tratado, né? E sobre essa viagem do Almirante Byrd, se eles tivessem realmente, se existisse uma inimizade, a Rússia já ia querer saber o que estava acontecendo, afinal de contas, eles têm acesso também àquele local, né? No Polo Norte. Mas eles silenciaram, ficaram muito quietinhos.
Examinando a rota dos voos através da área do Polo Norte, achamos sempre que passam em volta do polo ou pelo seu lado, e nunca diretamente através dele. Isso é estranho. Temos que pesquisar sobre isso. Seguramente que um voo anunciado como passando diretamente sobre o Polo Norte atrairia muitos passageiros que gostariam de passar por tal experiência. Entretanto, estranhamente, nenhuma linha aérea oferece tal voo. As rotas aéreas que passam num lado do as rotas aéreas passam sempre num lado do polo. Por quê? Não será porque, isso é o autor que fala, se fossem diretas através do polo, em vez de aterrissar do lado oposto da Terra, o avião penetraria naquela terra além do polo, o centro do grande desconhecido, como Almirante Byrd a denominou? Bom, aqui o que acontece? A gente tem uma entrevista com o Major Glenn John, tá? Sobre Flying Saucers, tá? Ele é do Pentágono, ele é um major, né, general. Essa entrevista é de 31 de julho de 1952. Ele é o chefe da inteligência da USAF, que discute o disco voador, porque ele diz que é uma obrigação da Força Aérea investigar qualquer coisa no ar que possa ser uma ameaça à nação. Então, isso aqui tem, se vocês pesquisarem, está no YouTube, tá? No canal US National Archives. Então, vamos ver aqui. Deixa eu compartilhar essa guia aqui. Só para vocês verem o início aqui, para vocês terem uma noção. Deixa eu ver aqui. Aqui tá ele. É 5 minutinhos. E no final tem um depoimento. Tá? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Vou colocar essas línguas em português. Sabe, pessoal, tem muita proximidade com as declarações da NASA que a NASA fez recentemente. Eles dizendo que é obrigação deles saberem o que está acontecendo, mas não oferece risco por enquanto, que eles não sabem, que muitos relatos são explicados, outros relatos não têm explicação, mas eles estão estudando, e eles se sentem na obrigação de dar as informações corretas. Deixa eu colocar aqui em português. Aqui. E existe muita proximidade no depoimento dele, tá? Com o que a NASA coloca. Vou aumentar um pouquinho a tela aqui.
Então, ele vai discorrendo, né, sobre as questões que os repórteres vão perguntando. E, e realmente tem alguma similaridade, pelo menos eu senti isso. Não sei se vocês vão associar, em todo caso. Deixa eu deixar aqui. Naquela época, então, era um oficial que falava ali, não era questão de cientista, de coisa, eram os oficiais mesmo que falavam, né? Agora tem um montão de cientistas que se revezam nos depoimentos e tal. Então, continuando essa descrição desse vídeo, suas descobertas são que a maior parte dos 12.000 relatórios recebidos são trotes, segundo ele. Ele acredita, que faltou acredita, é que eu coloquei no tradutor, tá? A discussão. Ele acredita outros como resultado de aeronaves. Ah, não, é crédito mesmo. Acredita outros como resultado de aeronaves ou fenômenos meteorológicos astronômicos. Ele revela que há uma certa porcentagem de observações críveis. Vocês viram como existe alguma coisa parecida com o que eles estão falando agora? Mas não há padrão ou medida para análise. Suas conclusões são que eles não representam nenhuma ameaça para nós. Ele acrescenta que os discos voadores não são o resultado de um desenvolvimento secreto em nenhuma agência dos Estados Unidos. Então, se especulava na época que eles estavam criando uma tecnologia. Então, os discos voadores dizem que não é nenhum desenvolvimento secreto. E daí, no final, o que acontece é o seguinte, dessa gravação, depois vocês vão ver. Um civil sentado à mesa é tratado pelo interrogador fora da tela como o Major Donald Kael. Eu fui procurar sobre esse Donald Kael. E ele também escreveu um livro, e ele aparece nesse vídeo aí. É questionado sobre a origem do seu livro Flying Saucer Are Real. Então, os discos voadores são reais. Esse Donald Kael escreveu esse livro, Flying Saucers Are Real. Também vamos estudar esse livro. E o Kei Rui afirma, tá, ele mesmo está ali no final do vídeo, sua crença de que os discos voadores são de origem interplanetária e cita um relatório de pilotos que encontraram estes objetos. Interessante, né? Então, está aqui só a foto do livro, tá? The Flying Saucers Are Here, do Donald Kael. Interessante, né? Então, pessoal, deixa eu fechar aqui o compartilhamento. Por hoje é isso. Espero que tenham gostado dessa exposição. E na próxima gravação já estaremos na parte 3, onde adentraremos ainda mais nesse mundo desconhecido, o mundo além das bordas, além dos polos, tá? Então, fiquem com Deus e até a próxima.